Boa tarde a todos, meu nome é Luciana Moreno, eu sou fisioterapeuta, mestre em Ciências da Reabilitação e professora na área de saúde da mulher e de gerontologia. Nós vamos falar aqui hoje sobre um problema muito frequente, que é a incontinência urinária. Esse problema, ele acomete pessoas nas diversas faixas etárias e acredito que todos os profissionais na área de saúde, na atenção básica, lidam com isso diariamente. Então, o que a gente precisa saber sobre a incontinência urinária? Primeiro, a definição. Incontinência urinária é qualquer perda involuntária de urina. Ou seja, se a pessoa perde uma gotinha de urina, independente da situação ou independente da frequência, se é semanal, uma vez por mês, ela já pode ser considerada uma pessoa que tem essa condição, a incontinência urinária. Existe um outro problema um pouco menos frequente, que é a incontinência anal, que representa a perda involuntária de fezes ou gases. Ou seja, as incontinências, elas acometem as pessoas em qualquer idade, podem acontecer em diversas circunstâncias que nós vamos ver agora, em quantidades diferentes e com frequência variável também. Além da incontinência urinária, da perda de urina, é muito comum o paciente também relatar outros problemas associados. Um deles é a sensação de urgência, ou seja, é aquela pessoa que chega no banheiro, ou quando vai chegar ao banheiro, ela tem um desejo forte de urinar, mas não perde urina. E isso faz com que ela vá ao banheiro várias vezes por dia e muitas vezes também à noite, prejudicando a qualidade de sono e a qualidade de vida dela. Quando ela vai ao banheiro, à noite, a gente chama isso de noctúria. E quando ela perde urina sem querer à noite, a gente chama isso de enurese noturna. São dois problemas frequentes e que causam muito incômodo. Quantas vezes por dia, então, é normal uma pessoa ir ao banheiro? Espera-se que tomando uma média de 1,5 litro a 2 de líquido por dia, que a pessoa frequente o banheiro cerca de 7 vezes ao dia. Mais do que isso pode ser considerado normal e alguns pacientes vão de hora em hora, de meia em meia hora, representando então um grande incômodo. À noite, o normal é que a pessoa não se levante para urinar, a não ser quando a ingesta dela hídrica é mais alta durante a noite. Aí sim espera-se que ela levante para isso, E um outro problema frequente é a disúria ou dor para urinar. Esse problema, ele indica um sinal de alerta que exige uma investigação maior e que na maioria das vezes está associada à infecção urinária. Outro caso importante que deve ser investigado, sempre encaminhado ao médico, é o caso da hematúria, ou seja, quando a pessoa queixa a presença de sangue na urina. Quais são os fatores que favorecem a incontinência urinária? Em primeiro lugar, ela é muito mais frequente na mulher e na mulher após a menopausa por causa das alterações hormonais próprias dessa fase. Na gestante e no pós-parto, devido às alterações que acontecem no assoalho pélvico, também é um problema frequente, o que não significa que não seja normal e que não deva ser abordado. Nos homens, a incontinência é mais frequente quando há um aumento da próstata ou após a cirurgia de prostatectomia, seja ela parcial ou total. Em idosos, por fatores relacionados ao envelhecimento, como a fraqueza muscular, a polifarmácia, além da diminuição da mobilidade, nós também encontramos muitas pessoas com incontinência urinária. E nos dementes, existe um problema à parte, que é a dificuldade de reconhecer o banheiro como local apropriado para urinar ou de não perceber a vontade para urinar. Isso faz com que as pessoas com demência precisem, de uma forma precoce, muitas vezes, utilizarem fralda, representando, além de um incômodo, um custo econômico alto para elas e para o sistema de saúde. Nas crianças, a gente só considera a incontinência quando ela acontece acima dos 4 anos, normalmente associada a problemas neurológicos ou muitas vezes também problemas emocionais. Existem aqueles pacientes também que vocês têm um contato frequentemente na atenção básica, que são pacientes com problemas neurológicos, como o AVE, a lesão medular, pacientes acamados por causa desses problemas, ou que fazem uso de cadeira de rodas, ou seja, com mobilidade restrita, que muitas vezes vão desenvolver incontinência por problemas neurológicos periféricos ou centrais.
Por que a gente ouve falar tão pouco sobre esse problema que, como vocês estão vendo, é muito frequente? Porque a maioria dos pacientes, ou melhor, boa parte deles, cerca de 30%, não procuram um médico devido à incontinência. Eles vão ao médico por outros problemas, pelas lombalgias, pela pressão alta, por outras queixas que não propriamente a incontinência. E eles não relatam esse problema quando eles consultam o profissional por outros motivos. Eles falam um pouco disso por quê? Na maioria das vezes, as pessoas se sentem constrangidas para falar sobre a perda de urina. Muitos idosos acham que é normal, eles nos dizem: eu já tenho 80 anos, é normal então perder urina nessa idade. A minha avó precisou usar fralda nessa idade. Outros acham que não é um problema de saúde. Por exemplo, no pós-parto é considerado pelas mulheres também como um problema normal, já que muitas amigas já relataram esse problema no pós-parto. E ainda há aqueles que acham que não tem tratamento e que eles devem conviver com o problema por toda a vida. Mas isso não é verdade. Existem várias abordagens de prevenção, de tratamento ou de cuidados em relação à melhora da qualidade de vida para essas pessoas. Um outro fator que nos faz ouvir pouco sobre isso no nosso dia a dia profissional é porque os profissionais de saúde, e quando eu falo profissionais a gente está falando das ACS, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos, eles questionam um pouco o paciente sobre isso. Então, se você identifica que o paciente pode ter fatores de risco relacionados à incontinência, é importante, num primeiro ou até num segundo momento, questionar sobre a presença da perda de urina involuntária. E como que a gente identifica, então, esse problema? Primeira coisa é explicar o que é. Então, eu preciso chegar para o paciente e falar: olha, existe um problema muito comum que é a perda involuntária de urina. É quando o xixi sai na roupa sem a gente ter vontade. E isso pode acontecer tossindo, espirrando ou em situações de urgência, aquela que não dá tempo para chegar ao banheiro. Pode acontecer também em situações que você não percebe a perda. E aí, eu preciso, depois de explicar, perguntar para a pessoa se ela tem ou se ela já teve algum episódio de incontinência. Mesmo perguntando para a pessoa, às vezes até mais de uma vez, ele acha que você está sendo insistente, ele pode ter manifestações que são não verbais. É aquele paciente que chega com uma dor de urina, que você vai identificar isso durante o exame físico. É aquele paciente que ele vai ao banheiro antes e após a consulta, e muitas vezes com uma necessidade urgente, que ele tem preocupações com o posicionamento para esconder o uso da fralda e que usa roupas também que querem esconder o volume que ele utiliza devido às fraldas. Qual que é o impacto desse problema e por que é tão importante a gente falar sobre isso hoje? Em primeiro lugar, a incontinência causa um impacto financeiro muito grande. Você sabe o custo de um pacote de fraldas? Na farmácia nós compramos um pacote de fralda por mais de R$20, da fralda mais barata, e muitos pacientes chegam a usar 10 a 15 pacotes por mês. Então a gente já imagina o quanto isso representa de custo para o paciente, para a família e para o sistema de saúde. Além disso, a infecção urinária ela é muito mais frequente em pessoas que usam fralda, em pessoas com incontinência mais grave. E nos pacientes mais dependentes, muitas vezes a presença da incontinência é que faz requerer a necessidade de um cuidador, seja ele um cuidador formal, contratado, ou muitas vezes um familiar que deixa de trabalhar para cuidar dessa pessoa incontinente. Além disso, há um impacto emocional muito grande, porque a incontinência pode levar a baixa autoestima, a depressão. Muitas vezes a pessoa, ela sai do emprego, ela deixa de trabalhar por licença ou até por pedir demissão devido à gravidade da incontinência. E esse impacto emocional e financeiro vai levar, claro, a um impacto social, uma perda de qualidade de vida e muitas vezes a um isolamento também. Então é um problema que deve ser abordado por todos nós na atenção básica. Quais são os tipos de incontinência urinária? A mais frequente é a incontinência de esforço. É aquela perda que a pessoa tem quando ela tosse, espirra, quando ela vai carregar peso, abaixar e se levantar. Ou seja, em situações onde há um aumento da pressão intraabdominal, independente do volume da perda. O outro tipo também muito frequente é a incontinência de urgência. Ela acontece quando a pessoa fala pra gente: eu tenho que ir rápido ao banheiro, não dá tempo de chegar. Ou quando eu começo a tirar roupa, a urina começa a sair.
E há aqueles pacientes que eu brinco que eles têm, assim, um raio cai 2 vezes no mesmo lugar, ela pode ter a incontinência mista, que é a incontinência de urgência e a incontinência de esforço. A incontinência de urgência, ela também está relacionada a algumas atividades, como mexer com água, ligar o chuveiro, colocar a chave na fechadura ao chegar em casa e durante o riso. E uma atenção a gente tem que ter que alguns fatores podem agravar os sintomas, e aí a gente já pensando na prevenção ou no tratamento, a gente pode orientar sobre esses fatores, que é a ingesta alta de cafeína, bebidas à base de cola e cigarro, que podem não causar, mas piorar os sintomas. É importante falar também que nem toda incontinência vai ser permanente. Boa parte dos pacientes tem o que a gente chama de incontinência transitória. Então, quanto antes nós identificarmos e encaminharmos para o especialista, ou, no caso, eu falo a ACS encaminhando para o médico, o fisioterapeuta, a enfermeira encaminhando para o médico, melhor, porque uma abordagem precoce pode interromper esse processo. São os casos do paciente com delírio, os casos dos pacientes que têm infecção do trato urinário, uretrite, restrição da mobilidade e a recuperação da mobilidade. Depois ela pode retornar, pode diminuir a incontinência, mas ele vai precisar dessa abordagem específica. O uso de alguns medicamentos e a presença da impactação fecal. Então, por exemplo, a prevenção da impactação fecal, ela vai ser importantíssima para prevenir novos episódios de incontinência. Por que ela é tão mais frequente na mulher? Porque na mulher há uma dependência maior dos músculos do assoalho pélvico. Quando eu falo desses músculos, eu não falo somente do esfíncter, que vai fechar a uretra, mas do músculo elevador do ânus, que é responsável por fechar a uretra nas situações de tosse, espirro ou mesmo na urgência, e que vão impedir a saída da urina. Além disso, a mulher na pós-menopausa, como eu disse, ela passa por fatores hormonais que vão dificultar esse fechamento da uretra. E ainda na mulher idosa, nós temos muitas vezes contrações da bexiga, contrações fora de hora, contrações involuntárias, que a gente não sabe por que acontecem, mas que são mais frequentes na mulher idosa. Então, aqui mostrando os músculos do assoalho pélvico não são somente os músculos relacionados ao esfíncter da uretra e ao esfíncter anal. É uma extensa rede que sustenta estes órgãos e faz o fechamento do canal por onde a urina sai. Então, resumindo aqui os fatores: a fraqueza dos músculos do assoalho pélvico, na gravidez, alterações do posicionamento, o aumento do peso do útero e as alterações hormonais, as lesões do músculo no pós-parto, as diminuições dos hormônios na menopausa, mau posicionamento da bexiga e da uretra e quando há presença de problemas no controle neurológico na mulher. Medicamentos também podem causar a incontinência, tá? Aqui eu coloco na mulher, mas também nos homens. Na mulher porque ela é mais frequente. Diuréticos, sedativos, bloqueadores dos canais de cálcio, inibidores da ECA e anticolinérgicos. E os homens? As causas nos homens são diferentes da mulher. O homem é muito menos dependente dos músculos do assoalho pélvico do que a mulher. Mas para a perda de urina, ele depende muito da próstata. E o aumento da próstata vai levar inicialmente a uma retenção ou uma micção mais difícil, com dor ou com resistência para a passagem da urina. Mas após a retirada da próstata, seja ela parcial ou total, nós perdemos o mecanismo de fechamento da uretra, E essa dificuldade de fechar a uretra vai favorecer a perda de urina. Como é que a gente vai investigar o problema? Independente da sua profissão, da sua atuação, se você quer investigar um pouco mais, além de saber se a pessoa tem ou não tem incontinência, é importante perguntar sobre alguns sintomas, Quando que a incontinência começou? Qual é a frequência das micções? Lembrando que eu falei que o normal é até 7 vezes durante o dia e nenhuma à noite, a não ser que a pessoa tenha uma ingesta hídrica aumentada à noite. A frequência das perdas,
né? Então, quantas vezes por dia, por semana ou por mês ela perde urina, o volume que perde, se são gotas, um volume médio, como algumas colheres, ou um volume grande que vai molhar a roupa, o horário das perdas e as circunstâncias em que elas acontecem. Se a pessoa precisa usar alguma proteção para evitar as perdas. Então, se ela usa um paninho, se ela usa um absorvente ou se ela usa as fraldas e a frequência das trocas. E tentar investigar os fatores etiológicos que eu falei anteriormente. Muitas vezes vai ser necessário a solicitação de exames para excluir principalmente as causas transitórias, como eu falei. A infecção do trato urinário, ela muito frequentemente ela leva à incontinência e quando tratada o paciente deixa de ter essa incontinência. Em alguns casos são feitas medidas do volume residual também, alguns exames específicos solicitados pelo médico e existe um exame que há algum tempo atrás era considerado padrão ouro, que é a urodinâmica, mas este é um exame invasivo, extremamente incômodo e caro e que hoje, por várias pesquisas, tem mostrado que não é o mais importante. Somente aqueles pacientes com incontinência mais grave ou com possibilidade cirúrgica têm sido solicitado a urodinâmica, sempre a critério da solicitação médica. E o que fazer com o problema então? Primeira coisa é reconhecer, como eu falei. E, no caso das causas reversíveis, tentar tratar o mais rápido possível para que essa incontinência não se torne um problema crônico desnecessariamente. Nos casos mais leves, nós podemos dar orientações gerais. Eu vou falar sobre algumas dessas orientações. E muitas vezes o encaminhamento para o especialista vai ser necessário e determinado pela consulta médica. Em alguns casos graves, a abordagem cirúrgica, a medicação e a reabilitação, ela é indicada mesmo nos casos mais leves. Hoje, de acordo com a Sociedade Internacional de Continência Urinária, tanto o tratamento da incontinência urinária quanto a incontinência anal, ela é recomendada que seja feita inicialmente exercícios e só então, sem a melhora do tratamento conservador, é indicada a abordagem cirúrgica. Então, quando que você vai encaminhar esse paciente para o médico e algumas vezes para o especialista? Quando ela tiver incontinência urinária e dor, presença de hematúria, história de infecção do trato urinário recorrente, tiver sido submetida à cirurgia pélvica ou radioterapia, suspeita de fístula, aquele paciente que sente uma perda constante de urina, dificuldade para urinar, então a pessoa que precisa fazer esforço ou está retendo a urina, e a suspeita de alguma deficiência, de algum déficit neurológico. Para o tratamento conservador, em alguns casos, nós solicitamos ao paciente que preencha um diário miccional. Esse diário é simples e pode ser feito por cada um, contendo as informações que, pelo histórico do paciente, você ache mais importante, tá? Ele vai ser importante para determinar qual terapia comportamental nós vamos utilizar. E você pode fazer perguntas sobre o horário de micção, então durante um dia ou mais de um dia, esse paciente ele vai anotar os horários de micção, o volume de urina que perde. Em alguns casos, quando a paciente tem uma boa compreensão, a gente pede para medir esse volume miccional, né? O horário das perdas e as circunstâncias, então a gente explica bem sobre o esforço, sobre a urgência e sobre a incontinência mista. E a ingesta de líquido, horários e volume. A partir daí, a gente consegue já boas informações para estabelecer o tipo de incontinência, de urgência, de esforço ou mista, e para estabelecer um cronograma de orientações sobre hábito e comportamento. Então, a abordagem comportamental ela é dividida em algumas técnicas: o condicionamento ou treinamento da bexiga. Nesse caso, a gente pede para o paciente esvaziar a bexiga em horários e intervalos regulares, em caso de necessidade ou não. Então, imagine que você tem uma criança que tem um problema neurológico e ela perde urina a cada 3 horas, inclusive na escola, gerando um grande constrangimento. Uma orientação básica para essa criança é que ela vá ao banheiro de 2 horas e meia em 2 horas e meia. E dessa forma, ela pode prevenir
as perdas e já levar a uma melhora importante da qualidade de vida dela. Isso pode ser feito para outras faixas etárias. Eu estou citando o exemplo da criança aqui apenas para vocês entenderem que são aqueles casos que não vão resolver com a reabilitação, com os exercícios, não tem indicação cirúrgica, mas que podem ser orientados sobre uma frequência adequada de urinar como uma forma de prevenção. Nunca a gente pede para o paciente ir com uma frequência pequena, ou seja, de meia em meia hora, de uma em uma hora, porque isso também cria um padrão miccional ruim, onde a própria bexiga aprende, né? Leva o paciente desnecessariamente ao banheiro várias vezes por dia. A outra técnica é o treinamento da bexiga. Nessa situação, a gente pede a pessoa para atrasar a micção quando ocorre necessidade de esvaziamento. Então, é aquela pessoa que vai muito ao banheiro, eu vou pedir para ela tentar adiar 5, 10 minutos e progressivamente, se ela ia de uma em uma hora, a gente vai conseguir com algumas técnicas que eu vou falar, que ela aumente esse tempo e depois de alguns dias ou daqui a um mês, 2 meses, ela vai conseguir uma frequência próxima ao normal, ou pelo menos de 2, 3 horas de intervalo. E a terceira técnica é o treinamento do hábito. No treinamento do hábito, isso é muito utilizado para o idoso, é aquela pessoa que não possui capacidade cognitiva para atrasar a micção, né? E ele nem consegue se programar para ir ao banheiro de 2 em 2 horas, porque ele não se lembra disso. Então, a gente pede para que uma outra pessoa, um familiar ou cuidador, informe ao paciente a necessidade de ir ao banheiro em intervalos regulares. Isso diminui significativamente a necessidade do uso de fraldas e as perdas miccionais. Bom, além dessas orientações sobre o horário, é importante orientar a ingesta hídrica. Muitas pessoas deixam de tomar líquido pela incontinência urinária, diminuem essa quantidade de líquido. E eu brinco com os pacientes falando que você está despindo um santo para vestir o outro. Não é legal fazer isso, porque a pessoa pode desenvolver problemas, inclusive renais graves, pela restrição de ingesta hídrica adequada. Então, normalmente tem que se dosar essa ingesta, recomenda-se pelo menos 1,5 litro por dia e a gente orienta que diminua ou não ingira líquido 3 horas antes de dormir para evitar a micção durante a noite. Também a gente orienta sobre condições que aumentam a atividade da bexiga, como eu falei, o tabagismo, a cafeína, as bebidas à base de cola, né? E a gente orienta, no caso da urgência, tentar atrasar a micção, como eu expliquei no slide anterior. Ao utilizar essas técnicas de condicionamento, ou seja, quando se pretende atrasar a micção para se ter um intervalo melhor, é importante ensinar como atrasar também. Uma das formas de atrasar é pedir à pessoa para fazer algumas 8 a 10 contrações máximas do assoalho pélvico. Ou seja, contrai o assoalho pélvico, a gente faz esse gesto para a pessoa, como se você não pudesse urinar. E tente se distrair, né? Pode se distrair com uma televisão, com uma leitura. Hoje em dia eu falo até para a pessoa muitas vezes utilizar redes sociais, conversar com um vizinho, para que a bexiga deixe de contrair tantas vezes. Essas técnicas são muito efetivas. Uma outra técnica é fazer compressão com o períneo. A pessoa não precisa comprimir com a mão, mas basta ela se sentar, por exemplo, sobre uma superfície mais firme, ou sobre, por exemplo, uma toalha, uma almofada, né? Algo que comprima o períneo e se distrair com algo nesse momento. E também tentar fazer um relaxamento. E dessa forma, ganhando 5, 10 minutos a cada semana ou a cada 15 dias, ela vai conseguir melhorar essa frequência miccional. Um grande desafio que nós temos é a abordagem do idoso com demência, porque sabemos que, invariavelmente, a pessoa com demência, ela vai desenvolver a incontinência com a progressão da doença. O que favorece a incontinência no idoso com demência? Ele não reconhece a vontade de urinar, ou ele não reconhece o banheiro como local para urinar, então ele entra no banheiro, mas ele não enxerga ali o vaso sanitário como local apropriado, ou ele não encontra o banheiro dentro da casa, ou ele não sabe utilizar adequadamente, por exemplo, pela própria demência ele desenvolve uma dificuldade para retirar as roupas. Esse é um desafio para a gente. E aí, nesse caso, o acompanhante, o familiar ou o cuidador vai ter que ser orientado sobre estratégias. Uma delas, e funciona no início da demência, é sinalizar
com figuras ou escritos à porta do banheiro ou caminho para o banheiro. Mas essa técnica ela funciona por pouco tempo. Com o avançar da demência, ele deixa de ler aquilo, isso ali torna-se uma coisa que não é tão relevante para ele. É preciso também, em alguns casos, fazer algumas adaptações para que ele consiga chegar ao banheiro. Imagina aquela situação onde se tem escada ou vaso sanitário muito baixo, e algumas adaptações podem contribuir para isso. Em alguns casos também, onde há uma restrição da mobilidade, indica-se o uso do urinol ou da cadeira higiênica próximo à cama, para evitar que ele use fralda ou que molhe a cama, estabelecendo junto com o urinol e a cadeira higiênica os horários para micção, os horários programados, adaptar roupas para facilitar a retirada das roupas e melhorar a comunicação. Quando o paciente é conhecido daquele cuidador ou familiar, o cuidador aprende a identificar manifestações não verbais, como colocar a mão dentro da roupa, ficar mais agitado, e isso mostra uma necessidade de urinar ou até de evacuar, mas ele precisa conhecer muito bem a pessoa para isso. Algumas estratégias ainda aí para o idoso com demência. Tentar estimular a independência. No início da demência e na fase intermediária, a gente tenta estimular o máximo possível a independência e facilitar os passos, então mostrar para ele como que se tira a roupa, né? Mas para isso é necessário a disponibilidade do cuidador, que muitas vezes não está disponível para isso, até pela sobrecarga que tem com esse tipo de paciente. A privacidade para urinar, muitas vezes em instituições de longa permanência nós temos esse problema. O mesmo banheiro é utilizado por vários idosos e eles não podem ter chave por dentro. Então a dificuldade com essa privacidade vai favorecer a incontinência e no caso também a constipação intestinal. Identificar os sinais, como eu falei, os sinais não verbais, e associar essas estratégias com o diário miccional e o treinamento do hábito que eu orientei anteriormente. Lembrando que cada pessoa com demência é única, a chave para tratar, para atender essa pessoa é conhecer bem, e aí a gente precisa ter ao nosso lado o familiar, acompanhante ou cuidador. O treinamento do hábito, então, ele vai ser utilizado nessas pessoas com pouca capacidade cognitiva, e lembrando que o cuidador vai definir os horários já conhecendo o que é o hábito normal dele. Normalmente de 3 a 4 horas, dependendo da ingesta hídrica. E aí o idoso, ele vai ser convidado, encaminhado para o banheiro ou vai ser oferecido urinol, no caso de não ser possível chegar até o banheiro. Então, já falei sobre isso aqui, só repetindo: utilizar as sinalizações de trajetos e portas, facilitar o vestuário e orientar manifestações não verbais. Bom, o tratamento da fisioterapia, como eu disse no início da aula, é a primeira linha de tratamento segundo a Sociedade Internacional de Continência, tá? É o tratamento efetivo, ele é um tratamento conservador que não requer a utilização de medicações ou tratamento cirúrgico. Mesmo aquelas pessoas com indicação de cirurgia devem fazer o tratamento conservador pela reabilitação antes e algumas vezes após a cirurgia. Ele está comprovado cientificamente. Tá? Os exercícios para o assoalho pélvico e as orientações do hábito melhoram muitos pacientes, boa parte das pessoas com incontinência. Mas apenas 30% contraem corretamente esses músculos. Então não basta nós ensinarmos para a pessoa, pedirmos para ela fazerem várias contrações durante o dia. A recomendação é que essa pessoa passe por uma avaliação específica por um profissional que avalie como está o funcionamento desses músculos, como que está a força, o controle, a coordenação, a capacidade de usar esses músculos, e a partir disso que ela seja orientada sobre a realização dos exercícios, que muitas vezes vai ser feita em casa sem a necessidade de várias consultas, de vários acompanhamentos diretos pelo fisioterapeuta. Inicialmente, o fisioterapeuta ele faz uma avaliação detalhando esse histórico do paciente. Ele vai precisar, para conhecer bem a função dos músculos do assoalho pélvico, fazer um exame específico, e algumas vezes ele vai encaminhar para os profissionais avaliarem, no caso o médico, a necessidade de exames específicos, mas ele não pede diretamente esses exames. Então, só para vocês terem uma ideia, esses exercícios não são novos, eles foram estabelecidos em 1948, mas a gente tem ouvido falar muito deles. O paciente é orientado, na maioria das vezes, na posição deitada, mas depois em outras posições, a fazer
contrações dos músculos do assoalho pélvico que vão levar ao fechamento da uretra. Eles evoluem para diferentes posições, inclusive situações de funcionalidade, como agachar, a própria tosse, o espirro. Muitas pessoas perdem durante a atividade física e na progressão do tratamento eles podem ser orientados nessas circunstâncias também. Vão ser feitos algumas vezes por dia, mas atenção, é uma abordagem que ela tem que ser individualizada. Existem inclusive pessoas que têm a bexiga hipoativa, que é aquela bexiga que se contrai pouco e que tem um aumento do volume de urina, que suporta às vezes 1 litro de urina, em que esses exercícios não devem ser feitos, porque eles podem piorar a condição da pessoa, né? Alguns equipamentos são utilizados para ajudar, um deles é o biofeedback, onde são utilizados instrumentos, eletrodos, que mostram para o paciente como está a contração dele e aí ele passa, né, a entender, né, de forma consciente como ele pode melhorar essa contração. Existem outros recursos como a eletroterapia, os cones vaginais, algumas formas de feedback por pressão, que são feitos e utilizados também individualmente no paciente na reabilitação. E o tratamento cirúrgico? Quando há uma posição anormal da uretra durante aumentos da pressão abdominal, um suporte inadequado dos músculos do assoalho pélvico, lesões das fáscias, por exemplo, em algumas situações pós-parto, há necessidade de melhorar isso por meio de intervenção cirúrgica, né? São casos extremos que não respondem à reabilitação. E aí, só para vocês saberem que existem essas possibilidades, a injeção de colágeno próximo ali da uretra, a suspensão, né, por agulha, a suspensão retropúbica, os slings, que são faixas que são colocadas posicionando a uretra, e no caso, muito utilizada nos homens, as próteses esfincterianas. Mas aí você vai pensar, e aquelas pessoas que não têm tratamento? Por exemplo, nas pessoas acamadas, não só na demência avançada, mas nos casos neurológicos, por exemplo. Nesse caso, o profissional deve estar atento, porque essa pessoa e o cuidador, eles têm que ser orientados quanto ao uso de fraldas e coletores, né? A forma de colocar, o posicionamento, a necessidade de troca frequente para se evitar a infecção urinária e também as úlceras de pressão, muito comum nessas pessoas, a correta higienização e principalmente na mulher, a higienização feita na direção da vagina para o ânus por causa da frequência de infecção urinária, a adequação do ambiente, a limpeza do ambiente também, porque é muito comum nós entrarmos na casa dessas pessoas e o odor forte de urina, ele incomoda não somente a ela, mas como todos os familiares, e ficar atentos à identificação dos sinais de infecção do trato urinário, que vão ser mais frequentes também. Então, odor forte de urina, dor para urinar, coloração diferente da urina e presença de sangue são sinais de alerta. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço o convite para essa teleconferência e me encontro à disposição para as perguntas e dúvidas que vocês possam ter. Obrigada. As massagens feitas próxima ali à região púbica, suprapúbica, né, ou na região inferior do abdômen, elas são indicadas em alguns casos onde há a retenção de urina. É aquela pessoa que perde a urina involuntariamente, mas normalmente porque ela tem um descontrole neurológico. O caso mais comum são aquelas pessoas com lesão medular. Então, ao mesmo tempo que elas acumulam grande quantidade de urina, elas perdem involuntariamente. Então, nesse caso, a massagem pode ser feita colocando-se as mãos na região suprapúbica, ou seja, na região acima do púbis e abaixo do umbigo, e pressionando a bexiga para baixo, né? Esse é um procedimento muito utilizado e orientado pelos profissionais da enfermagem. Mas é importante, antes de orientar isso, saber qual é a condição dessa pessoa, se é uma condição neurológica, né? E lembrando que ela vai ajudar no esvaziamento.
mas ela não vai resolver o problema da perda involuntária. Muitas dessas pessoas vão precisar de fazer o cateterismo, seja ele intermitente ou ficar com a sonda constantemente.